Salve, salve, comunidade, que prazer encontrar de novo todos vocês. Já tive aqui ao meio-dia com o grande Leandro Fortes. Enfim, volto agora para começar o Sabadão do DCM, nesse sábado, 19 de fevereiro, um pouquinho atrasado. A gente estava aqui num papo muito legal nos bastidores que você vai curtir a partir de agora. São 5 horas e 4 minutos, como eu disse, está no ar, Sabadão do DCM, com meu parceiro Fabrício Rinaldi. Hoje a gente recebe aqui o grande advogado Fernando Fernandes, autor de um livro maravilhoso sobre a Lava Jato. A gente vai contar tudo para você, os bastidores obscuros dessa operação. E estamos também aqui, daqui a pouco vamos receber o grande cientista político Alberto Carlos Moreira para conversar sobre a cabeça do eleitor brasileiro. Bacana, prazer ver vocês. Quero agradecer aqui aos 80 espectadores que já deixaram like antes mesmo da live começar. Já são 107, muito obrigado. O like antecipado é muito importante, porque faz com que o YouTube entenda que esse papo é relevante e merece ser indicado para mais pessoas. Então, deixa o like, meu amigo. Outra coisa, verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver, faz a inscrição, ativa o sininho para receber notificação a cada live ao vivo aqui no DCM. E eu lembro para você que de segunda a sexta são 4 lives diárias. Você não sai do DCM. Café da manhã, você almoça com a gente, toma o chá das 5 e ainda vai dormir com o essencial. Fique com o DCM. Muito bom. Outra coisa, compartilha a live, chama amigo para cá. Vamos aumentar o tamanho da nossa comunidade. Vamos levar a nossa mensagem para mais pessoas. Compartilha a live, é muito fácil, não custa nada. E por falar em custo, eu quero lembrar para você que nossa live tem um custo de R$400. Você pode fazer a conta aqui, meu amigo. R$400. A gente vai pedir dinheiro para você durante a live para a gente poder bancar o nosso trabalho. Outra coisa, a gente tem uma meta muito singela de conquistar 5 novos membros a cada edição. Eu quero até já deixar meu agradecimento, porque a última live que eu e o Fabrício fizemos aqui foi espetacular. A gente bateu a meta de grana, bateu a meta de membros e esperamos repetir a mesma performance hoje. Maravilha, muito boa tarde para o Luiz Cláudio Gomes, que diz: Cássio, I love you em russo. Eu também te amo, Luiz, na língua que você quiser. Estamos aqui para dividir amor e compartilhar. Boa tarde para Cláudio Ezic, Raquel Sampaio, grande Raquel Sampaio, Diana de Castro Teles, temos a Maria Lica Alves, que estava nos aguardando. Cá estamos, Maria Lica, estamos no ar, como diria meu amigo Pedro Zambarda. Fabrício Rinaldi, tudo bom, parceiro? Bem-vindo. Fala, meu brother, tudo bem? Como é que você tá, Cassião? Né, a gente já Tudo, fazendo aqui rapaz. Tá tudo bem? Você tá cansado, né? Você já fez a live do meio-dia, né? Cansado nada, meu amigo. Pô, dá um ânimo encontrar essa galera aqui, falar com esse pessoal é muito bacana, não tem cansaço. Muito Descansa bem, quando cara. morre. Muito bom, muito bom. Ó, só para reforçar aqui pro pessoal, então, hoje a gente vai ter 2 convidados maravilhosos aqui na live, tá? A gente vai ter Fernando Augusto Fernandes, que ele é advogado, cientista político e autor do livro Geopolítica da Intervenção, a Verdadeira História da Lava Jato. Eu vou dizer para vocês o seguinte, sim, assim, de forma bem objetiva, tá? O que tem nesse livro, que a gente vai saber aqui, o que vocês vão receber de informação, vocês precisam absorver esse conteúdo que a gente vai trazer hoje na live e disseminá-lo em todos os almoços de domingo, com família, de sábado, com amigos. Dê de presente o livro do doutor Fernando Fernandes, porque o que tem ali é algo que o Moro desconhece, que é um negócio chamado provas. Tem provas do que ele vai falar. Ele vai trazer para a gente um conteúdo que, como cidadão brasileiro, você precisa conhecer, e como cidadão e ser humano, você precisa multiplicar. Por isso que a gente fala, pega essa live, manda para mais pessoas. De verdade, essa live é uma live especial, tá? A gente vai tratar desse tema. A Sara Vivacqua está entrando aqui já, tadinha. Ela está resolvendo os problemas de mudança dela lá longe. A Sara Vivacqua, que é advogada também e que é nossa correspondente em Londres, ela vai estar aqui na live também com a gente. É uma live, pessoal, diferenciada e especial
pelo nível de informação que a gente vai trazer para vocês. A gente não vai trazer exclusivamente opiniões, a gente não vai trazer matérias de jornais, a gente vai trazer uma pessoa que fez uma apuração incrível do que foi a Lava Jato. E quando você, Cássio, quando você passa a conhecer o conteúdo do que o Fernando Fernandes vai trazer para a gente, é assim, é escandaloso que num país que se diz democrático tenha acontecido o que aconteceu, e não só né, mas falando mais especificamente dele como o Sérgio Moro, um dos principais elementos está aí, solto, candidato à presidência. É um absurdo o que vocês vão ouvir aqui. Enfim, eu não vou ficar falando aqui, porque afinal o professor vai estar aqui, daqui a pouquinho já vai colocar ele aqui justamente para isso. E na segunda hora, que vocês sabem que vai ser a partir das 6h30, a gente vai receber aqui Alberto Carlos Almeida, que também é cientista político, e a gente vai tratar de temas da atualidades, né, de pesquisa, de federação partidária, vamos falar de Rússia e Ucrânia. Então a live hoje, Cássio, tá cheia de temas importantíssimos, atuais e temas especiais que respingam na nossa atualidade, tá? Falei para caramba. Então a gente deixa um recado. Compartilha a live, galera. Traz mais gente para conferir esse conteúdo exclusivo e espetacular que a gente entrega para você daqui a pouco. Boa. E dá like, tá, pessoal? Quando vocês dão like e compartilham e escrevem no chat, o YouTube entende que a live tá legal e multiplica, entrega para mais pessoas, entregam para pessoas que... O YouTube entrega para pessoas que não são inscritas no canal do DCM, ele entrega para diversos tipos de público. Então é muito importante dar like, é de graça, compartilha de graça, escreve no chat, é de graça. E como vocês sabem, a gente tem a nossa meta de R$400 da live, mais 5 membros, e cada um, depois no momento certo, a gente já tá pedindo para quem puder dar o ingressinho, jogar a moedinha no chapéu do artista pra gente é importante, mas se a gente vê que a coisa não tá indo muito bem, a gente para a live e faz um acordo com o pessoal, né, Cássio? E quando bater a meta, a gente vai avisar, pra gente não ficar pedindo toda hora. Isso aí, e eu quero só lembrar que a gente vai... A gente hoje também tem o livro do Fernando Fernandes aqui. Quem mandar um superchat de R$50 ganha o livro do professor Fernando Fernandes. Professor não, doutor, advogado. É professor também, Fernando? Sou professor também, mas, na verdade, eu sou um sujeito muito mais prático do que acadêmico. Com base acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, mas sou um militante da prática do direito. Muito bem-vindo. Muito bem. Desculpa, Cássio. Aliás, fazer uma denúncia aqui, porque o Fabrício perguntou ao Cássio, vem cá, mandou para o Fernando a pauta? Não mandou nada. Ele quer me surpreender aqui com perguntas, entendeu? Na bucha, vamos dizer assim. Eu sou um jornalista velho, eu tenho 50 anos, eu sou daquele que entrega. A gente não mostra a entrevista para o entrevistado, é entregar o ouro, pô. Quero pegar aqui de calça curta, vamos lá. A gente monta uma pauta toda. Não, mas legal, porque assim, nada vai fugir do que. Eu acompanho o Fernando Fernandes já, né? Então, eram perguntas que eu já queria fazer para ele. Que algumas perguntas eu quero refazer, porque eu sei que tem temas a serem atualizados. Uma pessoa perguntou aqui no chat pra gente quantos livros. São 23, Cássio? Quantos livros? 23 livros, não é autografado, porque os livros do Fernando já deixou com a gente. Não vai autografado, mas você manda um superchat de R$50. Manda um e-mail para marilia@dcm.com.br com o comprovante e o livro chega na tua casa bonitinho. E o livro vale muito a pena. E se quiser, depois eu faço uma dedicatória, numa questão especial aí. Maravilha. Boa. E assim, a gente vai falar sobre esse livro aqui, nesses momentos que o professor e doutor e prático está aqui com a gente. E é um livro, assim, eu nem ia anunciar agora no começo, mas se o Cássio já anunciou, ótimo, porque vocês já podem entender que isso aqui faz parte de um livro que vai estar à disposição de quem der superchat de R$50. É um livro para você que você se considera cidadão brasileiro. Para que coisas como essa que aconteceram, que estão denunciadas e comprovadas no livro, nunca mais aconteçam. Vamos lá, então. Fernando Fernandes. A Sara Vivaco já está aqui. Não, então pera aí. Esta mulher Sara Vivaco aqui foi convidada hoje muito aqui
para a gente poder também ajudar a Sara a ir para a Ucrânia, né, Sara Vivacqua? Muito bem-vinda. Muito obrigado, prazer estar aqui com o Fernando Fernandes. Eu não tive a oportunidade de ler seu livro, Fernandes, mas acho que é muito importante que alguém tenha se dado o trabalho de coletar as provas contra o Moro, que eu imagino que ele deve ser bastante displicente, porque ele não sabe o que é prova, o que é convicção e o que é indício, então ele deve deixar rastros, mas eu acho que não deve ser nada fácil percorrer esse caminho, esse rastro, então acho que é muito importante, porque tem muitos outros Moros aí escondidos nos esgotos do Brasil, e se não tiver uma reação exemplar, pública, do judiciário, da sociedade, esses ratos vão sair dos bueiros uma vez mais. Então, acho que é bom que a gente faça esse passo civilizatório e esse trabalho é fundamental. E, claro, estou aqui também para poder pedir ajuda de vocês, para eu poder ir para a Ucrânia. Existe a mídia que reporta sobre o Putin, sobre a Rússia, a posição da OTAN, é a mídia dos países da OTAN. Então, as informações, geralmente, que a gente tem são informações, eu posso ler aqui, que eu vi recentemente na Inglaterra, simplesmente propaganda anticomunista, é a mesma, não seria diferente de um jornal de uma Guerra Fria, o que se vê aqui nos jornais britânicos. Então, a nossa ideia é ir até lá para poder entender o que é um jogo de estratégia da OTAN, do Putin, o que é realmente... o que são ameaças estratégicas e o que é realmente legítimo. Eu acho que o Putin não é louco de fazer uma intervenção ali. Ele não vai querer os países com quem ele comercializa e depende economicamente. A Rússia é o maior importador de commodities, como, por exemplo, a Alemanha, a França. O Putin, ele é um estrategista, ele é um cara que tem experiência e que ele é aquele cara que joga com as cartas ruins na mão, né? O americano joga com as cartas boas. Quero ver jogar como o Putin, com as cartas ruins na mão. Então, a gente quer ir lá para poder trazer o que não é possível, o que é ocultado pela mídia dos países da OTAN. Então, pedir a todos a colaboração de vocês, porque é uma viagem mais cara, porque eu preciso ter certas medidas de segurança, eu preciso ter uma pessoa me escortando, uma pessoa traduzindo, eu não posso ficar em qualquer hotel, tem que ter os translados. Então, dentro dessa medida de segurança, é uma coisa que a gente precisa de um certo dinheiro para arcar, não porque eu estou querendo algum luxo, mas é por uma questão de previsibilidade e por isso. Então, muito obrigada por estar me recebendo aqui, mas eu estou aqui realmente só para fazer parte dessa entrevista, e a nossa estrela dessa noite é, sem dúvida alguma, que nós queremos saber sobre o livro dele, é o Fernando Fernandes. Aliás, muito bem, os ares que vêm da Inglaterra, eu queria dizer só, se soltem o Assange, né? Soltem o Assange. Soltem o Assange. A gente vai falar um pouco disso também, E atualmente o pessoal do DOA, eles coletaram, o pessoal da criptomoeda coletaram para o Assange, eu acho que foram 43 milhões de dólares para pagar as despesas dele. Então, eu acho que é uma comunidade bastante organizada, eu tenho esperança que o Assange... Aliás, eu sempre lutei, eu quero lutar sem medir os custos para que o Assange seja solto, e vi que os jornalistas brasileiros, né, a Associação Brasileira de Jornalismo, eu não sei como é o nome exatamente, fez agora uma live de apoio ao Assange, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras também. Então, espero que em todos os lugares do mundo exista, porque defender o Assange tem um aspecto mais importante. Ele foi o primeiro que responsabilizou o imperialismo, que deu accountability para o imperialismo no mundo. Foi o primeiro que tirou a máscara daquelas pessoas que a gente falava que era o Estado profundo, que era o Pentágono, que era a indústria armamentícia, e ele colocou o nome nessas pessoas, o nome nessas empresas, e falou, olha, tudo que vocês não estão sabendo sobre o mundo. Ele desbancou a indústria da guerra, que é a mesma indústria que produziu a Guerra Fria, que produziu 6 guerras completamente inócuas, e que quer produzir essa agora também na Rússia. Então, ele mostrou que o que o movimento, a economia americana, a economia britânica, realmente fazer as guerras, essa superioridade moral deles, de dizerem também o que é a democracia, o que tem que ser imposto aos outros povos, e mais, ele desmascarou também como os Estados Unidos jorrava dinheiro no próprio Estado Islâmico, que ele dizia combater.
Então, o Assange abriu a caixa de Pandora e expôs pela primeira vez o grande império. Ele é o maior inimigo do império. E defender o Assange é ter a compreensão histórica disso. Porque eu acho que nós podemos passar por esse mundo e ter uma noção, uma dimensão só de presente, uma dimensão apenas do aqui e agora, eu faço as minhas coisas, teve o furacão, teve o Sérgio Moro, e tratar isso simplesmente como uma contingência de vida. E eu acho que o que nos faz mais interessantes como pessoas e como humanidade é ter consciência histórica. Nossa, nós vivemos um golpe histórico, vamos contar essa história o mais rápido possível, clamar justiça, vamos ver quem é Sérgio Moro. E a mesma coisa que o Assange. Então, eu acho que essa busca em procurar, em tempo real, esclarecer a história, ela é uma coisa muito nova, pelo menos para mim, eu sinto que existe uma novidade nisso, e as redes sociais também permitem um pouco, e é uma reflexão muito boa, muito importante, e o Assange, em tempo real, ele mostrou aquilo que talvez alguns livros de história contariam, mas não contaria toda a verdade quando essas pessoas já tivessem extorquido, acabado com o futuro de muitas pessoas e já não tivessem mais aqui. Então, em tempo real, ele falou quem é quem, deu nome, tirou as máscaras, e é isso que nós vamos fazer aqui também no Brasil. Nós vamos deixar pedra sobre pedra, quanto mais na Lava Jato. Muito bem, muito bem. Quero só agradecer aqui a chegada da Heloísa Feixas como nova membra. Seja bem-vinda, minha querida. Teve uma pessoa que entrou um pouquinho antes de começar a live, não conta pra gente, mas é a Railma Marinho e também o Rubro Negro. Sejam todos aí bem-vindos. Por enquanto a gente está com um membro, uma membra, né, que é a Heloísa Feixas. E vamos lá, a gente vai falar do livro, então, do Fernando Fernandes, né? Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Como vocês tocaram no assunto do Assange? Olha como são as coisas, né? Teve um vídeo que eu deixei separadinho aqui, que é um vídeo de 1 minuto sobre isso que vocês estavam falando do Assange, e aí na sequência a gente já vai falar do livro, a gente mergulha 100% no livro, mas a mensagem de que a gente precisa trazer a verdade, e que trazer a verdade muitas vezes não é fácil, ainda mais numa terra de fake news que se tornou o Brasil, ou então numa terra de um imperialismo que quando você mostra as verdades do que ele fez, esse império, né, você passa a ser perseguido e corre o risco de ficar para sempre preso, né, ter a sua liberdade cerceada. Vou mostrar esse vídeo aqui, é 1 minuto, e na sequência a gente já vai com o queridíssimo Fernando Você já imaginou ser perseguido por 12 anos por divulgar a verdade? E se você estivesse em risco de passar toda a sua vida na prisão por denunciar crimes e defender a liberdade dos povos? Já imaginou? Pois é exatamente o que está acontecendo com o jornalista australiano Julian Assange, fundador do Wikileaks, aquela página na internet que divulgou e denunciou vários crimes cometidos pelos Estados Unidos contra diversos países e governos no mundo, inclusive o da Dilma Rousseff aqui no Brasil. Assange está preso há 4 anos na Inglaterra, governo aliado dos Estados Unidos, e hoje luta contra a extradição para os Estados Unidos, onde passaria a vida na prisão. Sua prisão é política, determinada pelo imperialismo, para que ele e todos nós nos calemos perante os crimes do Império. O MST e os movimentos da ALBA, Assembleia Internacional dos Povos, lançam a campanha contra a extradição de Assange para os Estados Unidos e por sua libertação imediata. Liberdade para Assange já. Muito bem, só coloquei porque a gente estava falando disso, e por acaso eu tinha esse vídeo na manga. E tudo a ver, né, Fabrício e Alberto? Porque é a guerra econômica, é a indústria, é o Pentágono, a CIA, fazendo investimentos econômicos, tentando tirar segredos de indústrias estratégicas dos países todos. A Lava Jato, ela existe, a gente sabe que eles tentaram em vários outros países. China deu errado, Paquistão parece que não deu muito certo. É o modus operandi dele, é um novo tipo de imperialismo, né? Essa guerra, guerra industrial, segredos industriais mesmo. Muito bem, vamos lá então. Vamos direto então ao livro do nosso queridíssimo advogado, cientista político, também é professor e autor aí do livro Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, nosso queridíssimo Fernando Augusto Fernandes. Fernando, para quem está aqui na nossa live e ainda não acompanhou, não leu o seu livro, não sabe exatamente da importância e do que se trata o livro, né? Eu vou fazer essa pergunta de cara para a gente depois seguir nos desdobramentos da história. De que se trata o seu livro e por que ele pode ser considerado tão importante para a democracia brasileira, que sabe, no mundo? Bom, na verdade o livro trata da Lava Jato, mas ele faz primeiro uma raiz histórica de como nós chegamos à Lava Jato, né?
Na verdade, é preciso voltar às formas de intervenção do governo americano na América Latina. A construção da doutrina de segurança nacional, né, como a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos absorveu conceitos nazistas, lutou contra o nazismo, mas absorveu conceitos nazistas, e como ele estrutura a intervenção dos Estados Unidos no mundo e especialmente na América Latina, o seu quintal, segundo a visão americana. Nessa construção da doutrina de segurança nacional, há uma doutrinação dos exércitos, das Forças Armadas da América Latina, e isso vai gerar todos os golpes militares do Brasil ao Chile, da América Latina inteira, e que fará com que tenhamos os mortos, desaparecidos políticos, décadas de ditadura militar, doutrinação de tortura no Panamá. Então, é preciso voltar a isso para entender como foi a estratégia dos Estados Unidos na doutrinação das Forças Armadas. Com uma mudança em relação ao comunista, ao inimigo interno comunista, os Estados Unidos passam a uma segunda fase, que é a fase da doutrinação através da guerra das drogas. O DEA, a CIA, o livro traz, por exemplo, dados que já foram obtidos no Brasil. Nós tivemos uma CPI no Brasil sobre o financiamento dos Estados Unidos, do DEA, a policiais federais brasileiros. Eu resgatei uma entrevista de um agente da CIA tratando desse assunto. Então, e aí os Estados Unidos investem, da mesma maneira que fez com os militares brasileiros, investe pesadamente para doutrinar as polícias da América Latina e, em especial, a nossa Polícia Federal. Né? Veja, só um detalhe aqui, rapidamente, uma parte que você lembre que um dos policiais que levaram o Lula no enterro do neto tinha o orgulho de ter um emblema da SWAT, quer dizer, uma doutrinação ideológica e financeira às nossas polícias. E aí se chega à Lava Jato. A Lava Jato é um desdobramento, um aperfeiçoamento da intervenção dos Estados Unidos. Quando passa, e aí trazendo até aqui o próprio Wikileaks, né, do Assange, divulgou um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para os Estados Unidos, relatando um projeto chamado Projeto Pontes, um projeto de doutrinação dos nossos juízes e procuradores do Ministério Público. E aquele telegrama ele termina de uma maneira muito emblemática, porque a redatora do telegrama, uma agente americana, dizia o seguinte: olha, é incrível como e nesse encontro estava o Sérgio Moro. Estava o Sérgio Moro no encontro, nominalmente, o Sérgio Moro. É incrível como os juízes se portam contra o governo. Isso é um escândalo, cara. É um escândalo. E agora, dizia o telegrama, nós vamos partir para uma nova fase, não mais teórica, mas de forças-tarefas. Forças-tarefas em Curitiba, em São Paulo, em Brasília, e isso é antes da Lava Jato. Quer dizer, o quebra-cabeça ele vai se montando, vamos dizer assim, sherlockianamente, né? As pistas que você falou do Sérgio Moro vão se montando muito claramente como os Estados Unidos aproveitou o Sérgio Moro, o Delanhol e etc. E aí, algumas coincidências, porque eu não sou só um pesquisador nesse livro, eu faço a dedicatória sempre dizendo o seguinte: eu fui testemunha e advogado na Lava Jato. E aí, coincidentemente, eu lembrei que eu tinha trabalhado em um processo anterior à Lava Jato, que eu tinha no escritório, e eu resgatei esse processo, e esse processo é um escândalo, e é antes da Lava Jato. Um escândalo por quê? Porque, documentalmente, o Sérgio Moro, antes da aprovação de leis que permitiam agente infiltrado e etc., que isso foi um grande erro
de importação de pautas legislativas americanas, que vai junto com o Projeto Pontes, né? Que é implementar um discurso a partir de 11 de setembro, que era necessário criminalizar a organização criminosa, era necessário delação premiada, era necessário lavagem de dinheiro. Quer dizer, nós fomos importando essas pautas, né? E neste processo, mesmo antes disso, o Sérgio Moro respondia ofícios da Embaixada Americana e faz uma operação junto com os Estados Unidos. Manda policiais federais para os Estados Unidos, autoriza a criação de registros de empresas falsas para servir aos interesses americanos em relação a depósito. E naquele processo, quem acaba no processo é exatamente o Dallagnol. Então, você tem não mais uma pista, mas uma relação documentada de uma relação do Sérgio Moro e do Dallagnol com autoridades americanas. A partir disso, vem a doutrinação de levá-lo para fazer um curseco em Harvard, assim como o Dallagnol, que quando fala Harvard, parece... Né, não fez direito em Harvard, nem fez um mestrado em Harvard. Ele fez um curso de doutrinação, um curso direcionado à doutrinação das autoridades brasileiras. E quando você vincula esse início, essa raiz da Lava Jato, com o que vai acontecer depois, que a Vaza Jato traz, que são as agendas trocadas pelos procuradores com agentes do FBI em Curitiba, atuando em Curitiba. Veja que os procuradores da Lava Jato permitiram que agentes do FBI interrogassem réus brasileiros, ex-diretores da Petrobras, absorvendo informações estratégicas, e essas informações serviram, inclusive, para aplicar uma multa bilionária nos Estados Unidos, a qual o Ministério Público iria fazer uma fundação para receber parte dos bilhões. Então, quer dizer, isso é corrupção, claramente. A ideia de corrupção... Me diga se um juiz praticar atos prevendo que ele iria ser candidato, que ele iria participar do governo do candidato. Ele tinha recebido proposta e visita. Ora, isso é claramente corrupção, é claramente prevaricação, é praticar atos para receber vantagens pessoais. Então, o livro traz, e a partir disso conta a Lava Jato, documentalmente, o desenvolvimento da Lava Jato, documentalmente, por alguém que participou da Lava Jato em várias fases. Eu participei na fase 1, defendendo Paulo Roberto Costa, naquela oportunidade. Nós conseguimos uma liminar que parou a Lava Jato e soltou Paulo Roberto Costa. Depois eu saí do caso dele. Eu defendi várias pessoas da Lava Jato e participei do processo do Lula, defendendo Paulo Okamoto. Então, quer dizer, como uma testemunha ocular do que aconteceu ali, eu consigo fazer uma mistura de dados reais que demonstram a arbitrariedade da Lava Jato e a intervenção americana nela. E todos esses pontos que você está mencionando, professor, tudo isso está no livro. Não precisa me chamar de professor, eu não sou professor. Doutor, professor, é que são tantos que eu já não sei, mas eu vou chamar de você, tudo bem? Tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. Tudo isso está no livro, né, Fernando? Todos os detalhes. Eu fiz um livro, eu confesso até um pouco pesado no sentido de notas de rodapé, de indícios, de elementos que sirvam para que as pessoas façam suas próprias buscas e que, no futuro, seja um mapa do que aconteceu. Exatamente porque eu sei da importância que são os pesquisadores futuros de entenderem o momento histórico que nós vivemos. O Foucault dizia, quer entender um país, um momento histórico, estude os processos criminais. Eu acho que nós estamos claramente em um momento que esse processo é um retrato do que aconteceu no Brasil. Eu disse que vai sair uma nova edição, né, com 13 capítulos novos, 13
foi uma coincidência, mas pode interpretar até como um ato subconsciente, né? Mas que conta o que aconteceu em 2021, que é a grande girada, porque o livro demonstra claramente, vamos falar mais dele, mas demonstra a fraude da Lava Jato, desde fraude da distribuição, fraude de como o Sérgio Moro foi escolhido, são muitos detalhes, mas eles vão ser confirmados em 2021 com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que vão declarar o Moro não parcial, né? Aliás, isso declarar o Moro parcial, e o seguinte, e anular o processo da Lava Jato, do Lula, e finalmente torná-lo candidato a presidente da República. A gente estava debatendo aqui um pouco antes do ar, né, de a gente entrar no ar, e eu disse o seguinte: você falou sobre o Supremo. O Supremo, eu disse uma vez, exatamente na sustentação oral do Okamoto, no TRF, que o Supremo Tribunal Federal cometeu um crime omissivo impróprio. Traduzindo a quem não é jurista, há crimes que você pode cometer doloso por omissão, não jogar uma boia em relação a um inimigo seu que está morrendo afogado. Isso não é omissão de socorro. Isto é homicídio doloso, por omissão. Então é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele agiu assim, deixou com que a Lava Jato tomasse proporções que quase descarrilhou a democracia brasileira, se não dissermos que descarrilhou a democracia brasileira. E um exemplo claro disso, que eu mostro no livro, é a grande mudança do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes vota lá atrás a favor da Lava Jato. E ele vendo o que virou a Lava Jato, uma força política se utilizando do judiciário, né? Uma força política por dentro do judiciário, prendendo candidato, montando. A condenação do Lula é uma fraude, né? E ele vira depois, percebe os ataques que o próprio Supremo passa a tomar e a democracia brasileira, e vira um dos maiores denunciadores da Lava Jato. Muito bem. Sara Vivacqua, vai lá, minha querida. Só fazer um pedido para o Cássio, à medida que os livros forem vendendo. Cássio, quando chegar aí em 10, quando faltar só 10 exemplares, avisa. É para o chat o chat tá mandando ver. Dizer que isso aí é uma grande contribuição que nós estamos dando para o DCM em relação à importância que tem o jornalismo da DCM para o país, para as pessoas receberem informação. Então, isso foi uma doação que nós fizemos em apoio a esse jornalismo. E nós somos muito gratos, viu, Fernando? De verdade, obrigado mesmo por esse apoio. É uma forma da gente unir forças, levar um jornalismo de qualidade, levar informação para as pessoas, né? Para que a gente consiga multiplicar essa informação para o maior número de pessoas possível. Sara Vivacqua, manda ver. Todo seu. Pois é, eu queria voltar nessa questão do complexo industrial militar americano, né, que virou o Oliver Stone chama, acho que é de militarização da economia. E já nos anos 60, o Eisenhower advertiu, ele falou, olha, ele usou nessa expressão complexo industrial militar para poder falar das relações entre o Pentágono querendo influenciar as políticas públicas, principalmente a política externa americana. Então, se isso já vem desde os anos 60, quando que você acha que esse modelo estilo Lava Jato, estilo Alstom começou? A gente sabe quando que isso começa nesse formato que a gente encontra hoje? Olha, na verdade é o seguinte, hoje nós falamos muito em lawfare, né, em guerra híbrida. Eu prefiro o nome guerra híbrida do que lawfare, só porque eu tenho uma implicância com o nome americano nesse... Quando fala lawfare, me deixa um pouco, eu prefiro guerra híbrida. Mas que para quem não sabe, é exatamente a utilização do poder judiciário e de processos para destruir inimigos, que é guerra. Utilização do judiciário em uma guerra para destruir inimigos. Eu vejo que da mesma maneira que eu estava falando sobre a intervenção, a forma de intervenção e doutrinação dos Estados Unidos foi se aperfeiçoando, da doutrina de segurança nacional, através da ideia, etc. Tal. Na verdade, eu acho que isso inicia exatamente com a doutrina de segurança nacional.
Porque o que é a doutrina de segurança nacional quando ela se utiliza de conceitos nazistas? É entender a política como uma outra forma de guerra. Essa é a grande mudança. Não de superação de guerra, mas de guerra, né? A política é a guerra por outros meios. Essa é um conceito nazista que foi absorvido pelos Estados Unidos e introduzido na doutrina de segurança nacional. E a doutrina de segurança nacional ela é complexa, é um raciocínio tacanho, mas ela é complexa no seguinte sentido. Da mesma maneira que a política é a guerra por outros meios, essa guerra se faz de várias formas. Comunicação. Né? Então, esse desdobramento no sentido de que a utilização do judiciário como meio desta guerra é um desdobramento dessa visão de mundo. Uma visão de mundo da utilização de todos os métodos de intervenção social como guerra. E isso se entrelaça já há muito tempo com o direito penal, porque o direito penal, há tempos, nós trabalhamos com o problema do direito penal do inimigo. E que o inimigo vai se mudando, o inimigo comunista, o inimigo traficante, o inimigo... O Lula foi o inimigo. Nós estávamos falando antes sobre o discurso do ódio, que é discurso maior do ódio e de utilização da guerra híbrida do que o alvo que foi colocado em cima do Lula. Porque é um ódio que as pessoas antilulistas, nós, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, eu faço um exemplo em relação ao Sobral Pinto. Tá? Sobral Pinto defendeu o Prestes e o Henri Berger, certo? E escreveu um livro Por que Defendo os Comunistas. Exatamente para mostrar o seguinte, olha, eu defendo quem tem ideias absolutamente contrárias à minha. Porque eu entendo que o direito deve ser aplicado a todos. Eu, por exemplo, defendi judicialmente, um ministro do governo Bolsonaro. Aí você pode perguntar, por quê? Exatamente para demonstrar que nós não podemos assumir o mesmo método. O método que foi feito com o Lula e que o antilulismo se coloca não me interessa se tem algo contra o Lula ou não, ele tem que ser preso. Fernando, o senhor pode revelar quem que foi o ex-ministro do Bolsonaro? É público, eu não preciso falar aqui, é público e notório. Mas eu defendi um ex-ministro do governo Bolsonaro. Defendi judicialmente. Tá? Mas o que acontece? Exatamente porque nós precisamos não tratar a política como essa doutrina de segurança nacional trata. A política como guerra. Nós não podemos tratar os processos judiciais como uma forma de guerra contra os nossos inimigos. Os processos judiciais... Que você acha que o DOJ, o Departamento de Justiça americano e o Tesouro americano começou a se envolver? Deixou de ser simplesmente um assunto que essas instituições começam a liderar, fazer essa guerra no mundo inteiro. A gente tem algum registro de quando que isso começa? Porque eu sei que as instituições americanas, os de segurança nacional, como você mencionou, elas começam a inflar. Você começa a ter 17 instituições e nunca se sabe o que uma faz, o que a outra faz. Começaram até a ficar obsoletas. Eu queria entender quando que o DOJ, Departamento de Justiça, junto com o Tesouro americano, começa a participar. Bom, certamente é o seguinte, na verdade... Da mesma maneira que os Estados Unidos atacou o Iraque, se utilizando de 11 de setembro, né? Mas com o objetivo de atingir o petróleo, né? 11 de setembro serviu como uma extensão gigante da intervenção e da força política americana. E parte fundamental dessa intervenção é uma intervenção econômica. E daí vem todo o discurso da lavagem de dinheiro e o controle financeiro do mundo, né? Para a intervenção americana.
E aí é interessante quando a gente volta àquele telegrama que a gente estava falando da Embaixada Americana, né? Porque um trecho do telegrama diz o seguinte: ora, nós não trabalhamos no Brasil não é bem aceito se falar em terrorismo. Tratamos aqui de corrupção. Veja que na verdade, o terrorismo utilizado pelo 11 de setembro é uma desculpa para a intervenção, da mesma maneira que a questão das drogas foi. Só que a Liga no Brasil, né, desde de Jânio, varre, vassourinha, o Collor, o caçador de Marajás, né? E aí, parte do discurso também, sem percepção da própria esquerda, que assumiu um discurso pequeno burguês de direita exatamente em relação à corrupção, foi a chave para se conseguir a retirada de direitos processuais, a retirada de direitos em relação a determinados réus. E o réu principal, o inimigo principal, o Lula. Então, quer dizer, ali se coloca... E é uma doutrinação sobre lavagem de dinheiro, sobre a pauta de lavagem de dinheiro. Eu não sei se eu respondi claramente. Demais. Não, ficou claríssimo através das leis de lavagem de dinheiro. Você tem a introdução do Departamento de Justiça americano, que começa a estender a jurisdição americana para os outros países. Se você negociou em dólar, né, que não tem jeito, não tem SWIFT sem dólar, é meu, o caso é meu, o caso é meu. É o seguinte... Não moro, né? A competência federal é minha. E veja que tem uma passagem muito importante, né? Quando nós obtivemos uma liminar lá no início da Lava Jato, com o Zavascki, que parou a Lava Jato. Veja, olha que coisa. A prova de que o Sérgio Moro ludibriava o Supremo Tribunal Federal e atacava a política, não era só os políticos. A Lava Jato ela tem um objetivo, como se fez em outros países da América Latina. Nós temos vários exemplos aqui do livro. Eu estava até tentando achar aqui aliás, eu acho que eu achei aqui, coincidentemente. Eu estava tentando achar exatamente a parte do Assange, e eu achei que era na página 78, daqui a pouco eu conto isso. Conta, né? Pra gente. Como os Estados Unidos conseguem expulsar o Assange da Embaixada do Equador, qual é o movimento que ele faz isso. Mas o seguinte, já volto a isso. Eu quero meu livro. Como é que eu vou ganhar esse livro? Você pode doar R$50 para o DCM. Você pode, Cássio. Ei, cara. Senão, e aí o seu vai com dedicatória para não, mas eu estou falando sério. Eu vou... Mas o seguinte, essa forma de intervenção dos Estados Unidos dura em relação à América Latina inteira. Né? Eu vou voltar ao Assange aqui, porque eu perdi, eu acho que eu me lembro o que a gente estava falando antes. 78. Hein? Mas 78, isso eu sei. Mas eu ia contar como que fizeram a mesma coisa que fizeram no regime militar de 64, a derrubada dos regimes. Lembrei. Nós estamos falando assim, a Lava Jato, ela não teve o objetivo de prender corruptos. O objetivo é muito maior. O objetivo é colocar em xeque o sistema democrático da América Latina. Eu até cito aqui um livro do nosso outro grande jornalista, Glenn Greenhalgh, que nos fez... Eu acho que ele poderia até se aposentar já, não deve, mas diante do que ele fez com os documentos da CIA, nos revelando os documentos da CIA, e a Vaza Jato, eu acho que ele já fez uma história incrível, mais do que a história de um homem pode fazer. Ele é um ator político, sem dúvida. Ele é um sujeito extraordinário. Né? Mas o seguinte, então, lá mostra, nesses documentos que foram vazados da CIA, que os Estados Unidos já
escutava, interceptava a Dilma, a Petrobras, não é? Estavam exatamente monitorando. Isso foi público e notório, isso saiu no mundo inteiro. Até o Fantástico fez uma matéria sobre isso. Né? E o seguinte, e o Glenn tem um livro, porque ele é advogado, ele tem um livro criticando o sistema americano, em que ele diz o seguinte: nenhum ex-presidente americano foi preso. Nenhum ex-presidente americano foi preso. E o livro dele mostra vários crimes comprovados contra ex-presidentes americanos. Nixon, Ira Contra, Bush pai, Bush filho, Obama, maior criminoso de guerra. Obama, que nós até aprendemos, né, tendo visto que é um presidente negro, tendo visto que é do democrata, mas é o seguinte, o Obama interceptava, está envolvido num escândalo que é exatamente o escândalo revelado pelos documentos da CIA, que é a interceptação dos americanos, de todos os americanos. A guerra de drones, a invasão da Líbia. Pois é. Tudo na conta dele. Só que a crítica que ele faz ao sistema americano, mostrando que eles não prendem ex-presidentes, na verdade, os Estados Unidos exportou um projeto que não é o dele. Né? Por que eles não prendem os ex-presidentes americanos? Por que eles não prendem suas autoridades? É porque eles entendem, o sistema político entende, que isso seria um choque ao sistema político americano. Só que eles exportaram o modelo para o mundo de fazer o que eles não fazem. E aí você pega quantos ex-presidentes na América Latina foram presos. É uma forma de destruição. No Brasil, nós temos o Lula, o Temer. Né? Então, é o seguinte, e o ataque que a Lava Jato fez, incessante, contra o Congresso Nacional. Incessante. Invasões do Congresso, prisões de deputado, etc. Não, então, a corrupção é uma desculpa para isto. Uma desculpa para um choque, um curto-circuito em relação ao sistema político. E aí, nesse curto-circuito, eu acho que da mesma maneira que nós não estávamos preparados para o que virou a fake news, né? O que virou notícia falsa, porque deixou de ser uma notícia falsa. É uma indústria. Uma indústria que foi utilizada para eleger o Trump e uma indústria que foi utilizada para eleger o Bolsonaro. Um método industrial disto. Nós não estávamos preparados, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Brasileira também não estavam preparadas. E aí o seguinte, se caiu na ideia de que o Supremo tinha que virar o poder moderador dessas estruturas. E em vez de tentar salvar o sistema político, o Supremo Tribunal Federal ajudou a distorcer o sistema político, descumprindo a Constituição, por exemplo, quando prendeu um senador da República, criando um flagrante delito que não existia. Então, o Supremo foi se autodefendendo, porque nessa ocasião, por exemplo, do Delcídio, você veja como eles eram manipuladores altamente profissionais. Eu ia dizer o seguinte, é muita informação, eu ia dizer o seguinte, que, quanto à sua questão econômica, lembrar que há um capítulo chamado aqui O Grande Irmão, quando a gente consegue aquela liminar para parar a Lava Jato e demonstra que o Moro estava furtando a competência do Supremo, logo depois é o fato de que o Dallagnol recebe um pendrive das contas do Paulo Roberto na Suíça, entregues por quem? Pelo FBI. Ah, pelo FBI, eu não sabia disso. Sim, não. O Dallagnol vai até a Suíça e volta com o pendrive. Com a força de quem? Com a força dos americanos, porque o Dallagnol não teria condição de chegar na Suíça e um banco entregar. E com isso, eles vão de novo ao ministro Supremo, e o ministro Supremo devolve o processo ao Sérgio Moro, ficando com parte só dos deputados. E ele não para de investigar deputados. É uma manipulação constante do Supremo Tribunal Federal. E o Sérgio Moro
Quer dizer, com essa ajuda dos americanos, cria um choque, inclusive, empareda os ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós vivemos um racha, um racha do nosso sistema político. Quer dizer, um país que é campo fértil a ideia de que todo político é corrupto, que não é verdade. Há corrupção na política, mas não é verdade que todo político é corrupto. Nós temos aí inúmeros políticos honestos, sérios. Eu, por exemplo, a gente estava falando antes de começar a live daquele habeas corpus que quase soltamos o Lula naquele domingo. Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, Cavoadi da Mus, políticos sérios e honestos. Muito, é. Não é isso? Então, o que acontece? Todo ataque que a Lava Jato faz é um ataque instrumentalizado para a destruição da nossa classe política. Esse modelo é estendido a outros lugares da América Latina, onde vão ocorrendo as mesmas coisas, e aí, com informações da Odebrecht, quer dizer, você tem um conjunto, ao mesmo tempo que você consegue destruir parte do sistema político, você ainda consegue destruir as indústrias de base da América Latina. As maiores empresas brasileiras de infraestrutura são gênios, né? E nós não podemos achar que isso é uma teoria da conspiração. Não. Nós estamos falando de questões, primeiro, quando nós vamos a bases históricas da construção da doutrina de segurança nacional, do DEA, né? O que vai acontecendo, primeiro que nós estamos bebendo na história para saber que isso é uma construção histórica. E nós não podemos ser inocentes de achar que os Estados Unidos, a CIA, não tem seus próprios interesses. E nós não podemos esquecer que esses documentos da CIA foram revelados. Né? Então, nós vivemos um outro tipo de golpe. É mais do que a questão da Dilma golpe. Lógico que foi um golpe legislativo, mas ele é muito mais profundo do que isso. É uma estrutura de golpe que envolve uma forma de intervenção na América Latina. Né? E aí o seguinte, você veja, eu acabei achando aqui, né, quando o Assange estava aí em Londres, né, escondido, reservado refugiado, né? Asilado. O termo correto, ele estava asilado, ele tinha passaporte e tinha um asilo político. Na embaixada do Equador, né? Você vê que há um grande movimento nos Estados Unidos quando o Mike Pence, né, visita o Equador e faz um acordo com o Equador. Viu o FMI, o Banco Central Equatoriano, né? E isso é denunciado exatamente por um ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, que vai revelar o seguinte: o acordo que foi feito para expulsar o Assange do consulado, da embaixada aí. Então, veja, não é que o Equador se encheu do hóspede, como querem colocar, que já estava incomodando. Não. Um movimento pesado dos Estados Unidos em relação a isso. E esse movimento pesado na América Latina, eu tenho vários nomes aqui do que vai acontecendo em vários países, desde o Paraguai, né, Honduras, a sequência de ex-presidentes presos. Nesse episódio aí do Michael Pence, tem também o Alan Duncan, do Reino Unido, o ex-ministro do exterior, que chamou Assange de verme miserável, que assistiu live stream. Ele foi depois agradecer pessoalmente no Equador, né, ao Lênin Moreno, e ficou vendo live stream Assange ser arrancado. O Reino Unido também não é nada inocente, né? Não, não é nada. É um parceiro militar e econômico. Né? Então, é o seguinte, Guatemala, o que aconteceu com a Kirchner na Argentina,
Quer dizer, então, assim, nós não estamos falando de uma teoria da conspiração, nós temos que entender que nós estamos falando de um momento histórico em que os Estados Unidos se aperfeiçoou na forma de intervenção. E aí, quando você falou, olha, essas pessoas continuam aí, é porque parte do nosso judiciário. E eu me lembro claramente, eu fui dar uma palestra uma vez maravilhosa, não a minha palestra, né? Eu vi brincando assim, o maluco diz assim, minha mãe me acha lindo, né? Porque quem é que vai contestar uma frase de um sujeito que fala da própria mãe, né? Mas, e aí tinha uma jornalista, que eu tenho que lembrar o nome, excepcional, e que ela viveu a Constituinte. E ela trouxe um dado que é completamente verdadeiro. O poder que menos se democratizou na Constituição de 88 foi o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro continuou oligarca. E nós construímos um Ministério Público que, em que pese a importância da instituição, o Ministério Público, ela tem uma doutrinação própria e é construída de uma grande maioria altamente de direita. E demos a eles poderes extraordinários. Veja que o Sepúlveda Pertence, quando acabou a Constituinte, diz o seguinte, que era procurador-geral. Presidente, não sou Golbery, mas criei um monstro. Se referindo ao Ministério Público. Então, o que aconteceu com a Lava Jato, mas com o judiciário brasileiro na Lava Jato. Porque o judiciário brasileiro se comportou muito mal, e não é todo o judiciário brasileiro, porque eles criaram uma estrutura, uma coluna vertebral fraudulenta que manteve o Moro em primeira instância, quando todos sabiam que ele não era juiz, e que eu conto a mentira do filme Lava Jato ali para todos, eu conto como que surgiu a Operação Lava Jato, como o Sérgio Moro ficou com um inquérito quase 10 anos, quebrando sigilos, fazendo e acontecendo, sem dar vista ao Ministério Público durante anos, e em relação a um deputado federal, enquanto era deputado federal, até que surge o seu parceiro Delanhol no inquérito. Mas como que ele é escolhido pela Polícia Federal para esse caso? Porque não é um caso que estava com ele, a Polícia Federal encaminha para ele uma notícia-crime com base numa gravação telefônica de um advogado e o deputado, e o Sérgio Moro manda tombar aquilo em apenso ao Banestado, ou seja, ele burla a distribuição. Como que no TRF, o habeas corpus, o primeiro habeas corpus, que foi do Paulo Roberto Costa, eu fui signatário, foi distribuído por dependência a um mandado de segurança do Google sobre uma questão do Banestado, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Como que no STJ há uma manobra para se colocar o Félix Fischer, que vem do Paraná, como ministro do caso. E como que, apesar do Félix Fischer, ele é colocado porque ele vence uma votação em um habeas corpus, só que no Supremo Tribunal Federal o Fachin perdeu várias e continua relator. E mudou de turma para assumir a Lava Jato, quando faleceu o ministro Zavascki. Deixa eu beber uma aguinha. É muito. Deixa eu só fazer um reforço aqui. Só fazer um reforço para o pessoal que comprou o livro. Manda e-mail para o marília@dcm.com.br. A gente está falando desse livro aqui, ó. Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. A gente está com o autor dele aqui, que é o Fernando Fernandes, que é advogado. A gente fala que é professor também, né? Mas é advogado, cientista político, autor do livro. Ele está aqui, ele disponibilizou 23 exemplares do livro para que vocês possam comprar e levar para casa de vocês e ao mesmo tempo ajudar o DCM, tá? A gente começou com 23 livros, agora a gente tem 13 ou 14, a gente está confirmando. Não, tem um a menos que a Marília falou que vai me dar. Então, 13 ou 14 menos um. Ela não pode garantir o autógrafo, Fernando.
Mas se você mandar seu endereço, eu levo até pessoalmente. Eu vou. Minha Você filha vem mora aqui? aí. Minha filha Então mora aí. eu vou mandar. Boa, boa. A gente pega o mesmo avião, que eu também estou devendo uma visita para a Sara. É, Mas para lembrar, então, pessoal, a gente está falando desse livro, tá, pessoal? A gente está comentando sobre esse livro aqui na live. E se você der um superchat de R$50 mais tornar-se membro a partir do plano básico, que é R$3 por mês, você leva o livro. Ou então, se você já for membro, é só dar o superchat que leva o livro, recebe o livro em casa. Só mande um e-mail para Marília, tá? marília@dcm.com.br, que a gente vai cruzar as informações de quem deu o superchat, quem mandou o e-mail, e você vai receber na sua casa. A promoção está valendo até aqui o final da nossa conversa com o doutor, e talvez a gente consiga seguir aí até o final da live, se sobrar livro. Sara, vai lá, eu prometi para você que eu ia deixar você perguntar bastante, você vê que eu tô quietinho. Não nada, Manda ver, vai lá. Eu acho que é uma pergunta que a gente não consegue entender. Eu não sei se existe resposta também, não. Uhum. Por que nós demoramos tanto tempo para perceber esse tipo de intervenção americana? Olha que a gente tinha o FBI aqui à luz do dia, operando à luz do dia. Tinha vários americanos já denunciando, falando demais, dando bom dia a cavalo. Dilma passando os acordos, como é que é? Aquele acordo criminal, e ampliando, deixando permear a jurisdição americana aqui. Né? Essas próprias, as leis, assinando aquelas leis americanas que é da lavagem de dinheiro, para que eles pudessem também aqui atuar no Brasil. A gente foi abrindo todos os espaços para eles, nós somos cúmplices, nós somos quase coautores. Se o interesse fosse o mesmo, a gente teria, e foi em alguns momentos, quase coautores da invasão deles. Por que nós demoramos tanto, nós que somos a esquerda, que temos um projeto soberano, por que nós participamos e demoramos tanto a ver? Existe explicação? Tem um psicólogo, se eu não me engano, o nome é Berlinski, citado muito por um professor que foi meu orientador de doutorado, chamado Gisálio Cerqueira Filho. O Gisálio Cerqueira Filho, para mim, é um gênio. E ele utiliza o termo, que, se eu não me engano, vem do Berlinski, que chama-se insuficiência imunológica psíquica. Olha que termo interessante. Insuficiência imunológica psíquica. Ele diz assim, por que determinados povos demoraram tanto para reagir a ataques externos? E que vieram, assim, os incas, os maias, né? Quanto tempo demora para que o povo consiga compreender que está sendo atacado? Como uma insuficiência imunológica, só que nesse caso psíquica. Eu acho o seguinte, primeiro nós tivemos aqueles que foram colaboradores, e aí não vou colocar aqui, que a gente pode falar, não estou falando dos delatores, dos ratos, esses sim, delatores, dos delação premiados, e de advogados que eu tenho batido, que se macumunaram e que vão responder na história sobre as delações premiadas, mas estou falando de colaboradores ao sistema americano, traidores do sistema brasileiro. E nisso eu coloco Sérgio Moro, Dallagnol, os procuradores de Curitiba, aqueles que colaboraram com o sistema americano, mesmo achando pelas suas lavagens cerebrais que estavam fazendo um bem para o Brasil, entregando o ouro brasileiro para o exterior. Nesse caso, até o ouro negro, né? O ouro do nosso petróleo. Muito bem. Mas nós tivemos também aqueles que, exatamente pelo ódio, que estava encapsulado, a gente falou de psíquico, aí eu acho que eu começo a... Né, são ódios encapsulados e que foram desencapsulados com o bolsonarismo. Porque o que dizer dos racistas, dos homofóbicos, dos nazistas? Nós estamos vendo o discurso de gente que ainda consegue fazer discurso nazista, dizer que, não, eu acho que os nazistas deviam ter direito a ter um partido. Eu tenho um partido, né? E aí o Sérgio Moro ainda diz, não, ele errou, mas não é assim. Uma gafe verbal, foi uma gafe verbal. Uma gafe verbal. Eu digo assim, e ainda faz assim, né? O que acontece é o seguinte, então, nós somos um país
que a formação escravagista é muito forte. Nós ainda não caminhamos à democracia. A Constituição de 88 não foi ainda aplicada plenamente. Nós temos um judiciário com formação, grande parte, fascista. São raros os juízes extraordinários. Temos bons ministros, o Sebastião, o Schietti, temos agora o Gilmar Mendes, né? Temos o Lewandowski, temos um Casara no Rio de Janeiro, Rubens Casara, temos grandes juízes, mas a sua grande maioria são pessoas advindas de uma classe média com valores extremamente conservadores e que se ligam rapidamente a esse discurso de ódio que está por dentro da ideia anticorrupção. Então, temos os colaboradores, temos esses que acham que contra o inimigo vale tudo, não é isso? E esse discurso de ódio é contra... Porque quando nós temos aí o PT, né, eu concordo com você, erros brutais em relação à aprovação das legislações das pautas americanas, que nós vamos ter que enfrentá-las. Lavagem de dinheiro, entendeu? Que virou um coringa. Hoje você pode ter uma costureira presa por lavagem de dinheiro porque o filho que furtou a carteira deu dinheiro para ela, ela comprou agulha. Porque você não tem limite na aplicação. Organização criminosa, que virou um coringa. Me lembra claramente os inquéritos do Partido Comunista, que não acabam nunca. Né? Então, um judiciário extremamente voltado a isso, né? E aí é o seguinte, o Lula tem uma expressão que vocês me ajudam aqui, que é síndrome do cachorro... Vira-lata. Síndrome do cachorro vira-lata, né? Então, nós achamos bonito. Eu fui, uma época, diretor da Associação Internacional de Direito Penal e tive um conflito enorme, porque, na verdade, as pessoas da Associação Internacional de Direito Penal, Associação de Droit Penal, queriam muito mais falar do Tribunal Penal Internacional e das pautas internacionais do que implementar as nossas pautas para o mundo. Né? Então, nós temos uma síndrome do cachorro vira-lata que acha bonito falar em money laundering e mandar Sérgio Moro fazer curseco em Harvard. Né? Então, eu acho o seguinte, nós tivemos um flanco de ataque que se utilizou do judiciário e não absorver, o meu livro conta isso, mas eu acho o seguinte, nós não conseguimos ainda amadurecer o judiciário brasileiro e as estruturas de defesa da nossa democracia em relação ao que aconteceu. Quando você fala, os ratos, etc., estão aí, é um perigo. O que nós estamos vivendo é um perigo. E o seguinte, não estamos isentos ao que pode ocorrer ainda durante o ano antes dessa eleição. Eu quero... Sei lá o que pode acontecer. Não podemos estar de salto alto, não. Nós temos que estar vigilantes. Eu me lembro que sem preconceito contra o salto alto, tá? Só quero... Mas falando aqui do termo de jogador de futebol, vamos dizer que não dá para jogar futebol de salto alto. Vamos, só para a gente utilizar um termo popular e explicar. Mas o ataque que nós sofremos através do judiciário com o plano da CIA foi tão grande que nós temos que estar vigilantes, como o Evandro Lins e Silva fez quando deram o golpe. Ele diz, vamos ficar em sessão permanente. Não vamos interromper a sessão do Supremo, vamos ficar em sessão permanente para que a gente consiga responder o que vai acontecer. Nós acabamos de sair de um ataque gigantesco que deixou o Lula preso em um processo fraudulento. E nós precisamos tentar entender o que eles vão fazer ainda. Porque podemos ter surpresa e temos que estar muito vigilantes e debatendo isso, porque o Lula é um candidato que ganha de todos.
no primeiro turno. O que significa que ele está sob risco, e a democracia brasileira continua sob risco, porque o plano que é contado nesse livro ele é tão complexo e tão bem feito, e os idiotas fomos nós, né? Que nós temos que entender o seguinte: demorou para nós entendermos, Sara, o que aconteceu. E tem muita coisa para entender ainda. Mas não, sabe que eu acho que ainda tem uma compreensão que nós, juristas brasileiros, temos que ter, é que como as leis americanas são feitas, eu não sei se esse lobby, o próprio complexo militar influenciando na política, eu não sei se você teve a oportunidade de ver a entrevista do DCM com o John Kiriakou, o ex-agente da CIA. Não. Se você não tiver, eu vou pedir para os meninos... Meninos, postem aí logo do lado. Todos coloca aí, Cassião, você coloca aí. O John Kiriakou, ele fala assim, olha, a gente observava quais as leis que estavam impedindo a gente fazer alguma coisa ilegal, por exemplo, a gente observa, nós precisamos legalizar a tortura. Então, vamos fazer uma lei secreta sobre tortura. Então, assim, muitas leis americanas são feitas a partir do lobby daquilo que o complexo militar industrial quer. E aí a gente acha que a lei anti-lavagem de dinheiro é para atender o fim de anti-lavagem de dinheiro, sem conhecer o conhecimento de como as instituições americanas funcionam, porque nós temos essa subserviência também, né, de não entender, de achar que isso é um reflexo da Constituição. Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao sistema penal e jurídico americano e britânico. São sistemas bastante falhos. Não é um sistema europeu, não é um sistema alemão, que realmente existem garantias. Eu acho que nisso aí a gente pecou muito, mas bom. Ô, Sarinha, só um ponto, inclusive, doutor, no livro, tem depoimento de ex-agentes da CIA também, salvo engano, né? Tem. Isso, você quer falar um pouco disso? A gente tem que ler superchat, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o Cássio aqui, a gente vai ler os superchats. Na sequência, doutor, eu gostaria que você falasse um pouco disso, dos depoimentos dos ex-agentes da CIA que estão no livro. Quero endereçar uma pergunta sobre o Lula, que você mencionou, né? Quero direcionar isso, e é porque a gente vai ter até umas 6h30, 6h45 com você aqui. Lembrando, pessoal, enquanto o doutor Fernando Fernandes estiver aqui, a promoção do livro está valendo, então aproveita, pessoal. A gente ainda está com 12 exemplares, a gente começou com 23, estamos com 12, aproveita para dar seu superchat de R$50 e levar o livro para casa para começar a leitura ontem. Vai lá, Cassião, manda ver. Posso ler o superchat? Me dá um segundinho, eu retorno em um segundo. Tá bom. Maravilha. Vai lá, Cassião, quer lendo o que a gente tem de pingo? Quer tocar aí? Não, estou lendo aqui, vamos lá. Eu vou lendo aqui. Primeiro quero dar bem-vinda a Railma Marinho. Euzinha mesmo manda boa tarde a todos essa comunidade linda do DCM. Comunidade linda tirando eu e o Fabrício, né, porra? Eu e o Tintim. Heloísa Feixas, nova membra, bem-vinda. Paulo César Pegrucci, vai e faça história verdadeira, Sara. Estamos realmente precisando de jornalismo verdadeiro. O grande Saravi, quero lembrar aqui para a galera que temos um crowdfunding aberto para a Saravi ir para a Ucrânia ver em loco como está a situação lá. Certo, Sara? Correto, eu estava só procurando a entrevista do John Kiriakou para colocar aqui para o Fernando no chat, depois para ele assistir. Pode procurar. Cláudia Moraes comprou o livro. Obrigado ao Caio Dias, que manda uma generosa contribuição e compra o livro também. Caio Dias também comprou o livro. João do Sertão. Estados Unidos é Estado terrorista que faz em todo o mundo. É um Estado terrorista. Maria do Carmo Zanini. Eu adoraria ter um exemplar de Geopolítica da Intervenção. É teu, Maria do Carmo. Obrigado, Mara. Paulo César Pegrucci também comprou o livro. Obrigado, vou querer meu livro. Já tem todo o meu interesse em Moro na cadeia. É o que todos esperamos. Maria Cristina Sacramento, quero meu exemplar e ainda colaborar com o DCM. Muito obrigado, Maria Cristina Sacramento. É essa a intenção. O Fernando Fernandes deixou os livros aqui exatamente para isso. Leontina Cidade, gostaria de receber o livro. É seu, Leontina. E aí eu quero lembrar para ela, para a Thelma e para todo mundo que comprou o livro, que é só mandar um e-mail para marília@dcm.com.br
comprovante do pagamento, o endereço e você recebe o livro na sua casa. Juliana Alves pergunta, poderia me responder por que o governo brasileiro deixou isso acontecer? Juliana Alves continua, deixou os Estados Unidos colocarem não entendi. A mão no judiciário. A mão no judiciário. Juliana Alves ganhou o livro. Ganhou não, comprou. Sirene Oliveira também. Quero o livro, é teu. Tereza Barreto Gomes, muito obrigado. Caio Dias, grande parceiro, está participando bastante aqui com a gente. Paulo César Pegrucci virou membro. Grande Paulo César, bem-vindo. Obrigado, Márcia Cruz. E temos aqui o Heraldo Araújo com uma pergunta para o Fernando. Fernando, o ataque à democracia foi apenas o meio. O fim da farsa foi quebrar as nossas geradoras de riqueza a favor do império. O objetivo de uma guerra sempre é de cunho econômico, com uma guerra híbrida. Ele já vai falar disso para você. Obrigado, Ana Fragoso, Walter Santos, que compraram o livro. Jairo Souza, democracia no Brasil, para mim, é igual caviar. Nunca vi, nunca comi, eu só ouço falar. Professora Márcia, entrevista esclarecedora. Quero saber mais no livro. O livro é teu, professora. Muito obrigado. Manda bala, Fernando. Manda bala, Sara. Manda bala, Fabrício. Legal, ó, só para reforçar aqui, Cássio, a gente tem, se eu não me engano, mais 9 exemplares, já tirando da Sara, e o meu 8, porque eu vou ter também. Gente, eu queria ler um superchat que eu achei genial. Vai lá, genial. Vai lá. Não é um superchat, mas é um chat. Que eu falei assim, gente, que visão. Leonido da Silva, a justificativa ecológica também é usada para manter países sem soberania, mesmo aqueles com boa legislação ambiental. Eu acho que essa que é a Lava Jato do futuro. Vamos salvar o índio, vamos salvar a Amazônia, com isso que a gente tem que ficar agora atento. Nós temos que ter uma questão de soberania nacional, proteger os indígenas também. Não, primeiro porque é um modo de vida que nós roubamos e que tem que existir. Esse é o primeiro ponto. Mas segundo, se a gente não cuidar, é aí que vem a segunda Lava Jato, e nós vamos aplaudir quando ela começar. Já existe um discurso antigo que a Amazônia ela é importante demais para ser brasileira, que é uma região internacional. E o seguinte, e nós temos que lembrar que a grande questão do futuro é a água, né? Olha aí, olha a água. É isso? Sim, é. A água. E, lógico, não estou tirando a importância do uísque e do vinho, que são muito importantes. Entendeu? Mas a água é a questão do futuro, e o seguinte, veja, no doutorado que eu fiz em ciência política, coincidentemente, foi a primeira turma de ciência política da UF, Universidade Federal Fluminense. E havia um convênio com as Forças Armadas, e tinham 3 militares na turma. Certo? Aí o seguinte, na verdade, veja, isso é antes de... há muitos anos, né? Mas ali, claramente, os militares tinham uma visão clara de que qual é o grande inimigo do Brasil, o grande inimigo teórico, o grande inimigo possível do Brasil. É os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos que têm interesses no Brasil, e especialmente na Amazônia. Então, nós temos que... É óbvio que a gente não pode aqui... se falou claramente das razões econômicas. Óbvio, toda guerra é por razão econômica. Razão econômica move o mundo. O Marx já colocou isso. Da mesma maneira que... E por isso que as pessoas saem de governador Valadares para os Estados Unidos. Da mesma maneira que animais, elefantes, atravessam regiões enormes atrás de água. As razões econômicas movem o mundo, movem pessoas, fazem com que as pessoas saiam da África ali e enfrentem aquele mar para chegar na Europa. São razões econômicas. É medo de morrer e razão econômica. São os que movem o mundo. E o que moveu a Lava Jato e os Estados Unidos no momento para tentar destruir o sistema brasileiro é razão econômica. É petróleo. Invadiu o Iraque em relação a isso. Nós destruir parte da Petrobras e assumir parte do nosso pré-sal é fundamental para os Estados Unidos.
E esse é o grande problema dos Estados Unidos com a Venezuela. Não é? Os Estados Unidos, para os Estados Unidos, pouco importa a corrupção, pouco importa a tortura, pouco importa a morte, toca fogo na Amazônia. Isso não importa. O que importa são as razões econômicas dos Estados Unidos, e hoje o petróleo é uma questão fundamental. Se na Venezuela tivesse uma ditadura aliada ao governo americano, não teria problema nenhum. Os Estados Unidos colocou o Saddam Hussein, depois foi lá matá-lo por razões econômicas. Se os Estados Unidos tivesse conseguido uma corrupção na Petrobras para os fins de assumir parte do pré-sal, show! Não tem problema nenhum. O discurso anticorrupção, e colocado através do Judiciário Brasileiro na Lava Jato, e a destruição do sistema político da América Latina, em grande parte, está na razão econômica de que a América Latina estava se estruturando. E que o Lula virou um líder da América Latina a ponto de conseguir enfrentar o bloco americano economicamente. Então, as razões são todas econômicas. Não tem... E aí o seguinte, é óbvio que por que o governo brasileiro permitiu isto? Mas a ditadura militar, apesar de grande discurso nacionalista, e eram, de certa forma, nacionalistas em algum ponto, mas trabalhou ao lado dos Estados Unidos. Não é isso? Então é o seguinte, o governo brasileiro que serviu, o governo Temer, por exemplo, aprovou mudança nas legislações de petróleo. Então, a parte do governo brasileiro que serviu claramente aos interesses americanos. E este governo está servindo a isso também. Doutor, eu gostaria que a gente falasse um pouco do depoimento dos ex-agentes da CIA que tem no livro, mas antes junto na mesma resposta, que a gente está com pouco tempo, é uma pena, né? A gente poderia ficar aqui até 9 da noite. Nossa, mas aí minha mulher me mata, pô. Se eu ficar aqui até 9 da noite no sábado, eu vou apanhar. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. Ó, a minha pergunta é simples, e pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia assim. A pergunta seria, qual é o objetivo desse tipo de ação, de tudo isso que aconteceu, que o teu livro narra? Qual é o objetivo de quem está por trás disso? É o pré-sal? É a prisão do Lula para raptarem o pré-sal? Para, de alguma forma, os Estados Unidos falirem as empresas nacionais, para que as empresas internacionais, seja as empresas deles, consigam ganhar espaço no mercado brasileiro ou não percam espaço lá fora? Até aí tudo bem, a gente sabe. Agora, como que a gente está vendo, né, que existe uma possível vitória do Lula aí no cenário nacional? Agora, como que com essa possível vitória do Lula, como que esses caras vão aceitar a vitória do Lula depois de terem feito tudo isso que fizeram até agora? Ou seja, o Império Estadunidense está disposto a permitir que todo esse esforço, toda essa bagunça que eles causaram, seja jogado por água abaixo com a eleição do Lula? O que a gente pode esperar até as eleições? Olha, eu gostaria de ter uma bola de cristal, né? Mas eu acho o seguinte, primeiro nós precisamos preservar a vida do Lula, porque até este ponto pode ocorrer. Segundo, o seguinte, é preciso ter realmente uma atenção e força popular para evitar, e amadurecimento para evitar até uma tentativa de golpe mesmo. Né? Porque à primeira vista, eu não acho que o empresariado brasileiro, o real empresariado brasileiro, não interessa um sistema ditatorial hoje no Brasil, ao contrário do que aconteceu na década de 70, porque isso atrapalha o business. Não dá para que... é ruim para o discurso nós voltarmos a uma ditadura da forma com que ocorreu na década de 70. Nós estamos em novas formas de ditadura.
Né? O Casara, por exemplo, escreveu um livro chamado Pós-Democracia. Nós já estamos em novas formas. Mas, então, não parece, à primeira vista, que se tenha condição realmente de gerar um golpe à lá década de 70. Mas é preciso que a gente esteja atento sobre novas formas de golpe que podem ocorrer daqui à eleição. Doutor, você viu o texto da Cristina Serra na Folha de hoje sobre a possível arapuca que o TSE talvez tenha caído? Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. Eu vou colocar aqui na tela rapidamente. O TSE caiu numa arapuca. Ter um militar abelhudando o nosso processo de votação é uma anomalia inexplicável. Eu separei um trecho que eu acabei deixando aqui no meu celular, mas eu vou ler para vocês, que é o seguinte. O escolhido para representar os homens fardados e armados foi o general Heber Garcia Portela, do Comando de Defesa Cibernética do Exército, homem de confiança do ministro da Defesa, o golpista Braga Neto. Nos últimos meses, Portela, que foi o homem escolhido, tem se esmerado em bisbilhotar o sistema eletrônico que Bolsonaro continua a atacar. Ou seja, o TSE autorizou que os militares validem a eleição, mas quem está representando, ou seja, quem é o olhar, né? Quem são os olhos dos militares dentro desse processo de validação de eleição é esse cidadão aqui, Heber Garcia Portela, que é homem de confiança do golpista, ministro da Defesa Braga Neto. Seria esse o caminho do golpe? Olha, eu não posso... quer dizer, é difícil dizer, né? Mas se render a colocar as Forças Armadas para dentro do sistema eleitoral é realmente um perigo, porque neste momento, esses elementos que estão aí sendo colocados, eles não estão fazendo o papel importante das Forças Armadas em relação à manutenção da democracia. Parte das Forças Armadas brasileiras, porque eu acredito que você tenha também, dentro das Forças Armadas, inúmeros militares e oficialado que não concordam com as posições do presidente da República quando envolve as Forças Armadas no governo. Nós temos que lembrar que nós temos bons militares, assim como temos bons políticos, mas é um perigo abrir as portas, e ainda mais abrir as portas tecnológicas, porque nós sabemos que as urnas, até o momento, são confiáveis. Tanto que elegeram Bolsonaro. Né? Mas é preciso ficar de olho na segurança das urnas, constantemente. Muito bem. Sara, você quer ouvir o nosso queridíssimo Fernando Fernandes nos últimos minutos aqui falar dos ex-agentes da CIA? O que você quer, Sarinha? Vai lá, tá contigo. E eu quero saber também, assim, como que o Moro, uma pessoa que é praticamente iletrada, eu duvido que ele tenha uma OAB legítima ou tenha feito alguma formação em algum lugar decente de direito, assim, como que ele é o escolhido? Qual que é a relação dele com a CIA? Se é que a gente pode ter alguma hipótese sobre isso? Bom, o que acontece é o seguinte, a ligação dele com os americanos está revelado aí no livro desde veja só, a CIA é tão... Eu sou, na verdade, advogado também do Almirante Otton. Né? Incrível como a CIA, por exemplo, alugou um apartamento na década de 70 em cima do apartamento do Almirante Otton, quando ele estava desenvolvendo secretamente, durante o regime militar, a questão nuclear brasileira. Então, não acho que o Moro seja tão inteligente a ponto de ter um contato com a CIA que ele identifique o contato da CIA. O Moro é um manipulado. Ele é um manipulador canalha. Isso
colocado nas palavras do ministro Gilmar Mendes, mas em relação aos seus próprios interesses. Mas, no fim, ele é um fantoche. Ele é um fantoche manipulado, que deve ter recebido palmas dos professores no curseco de Harvard e passou a se achar inteligente demais. Então, eu não acho que ele tenha consciência, ele, o Dallagnol, das suas limitações. Ele não é um intelectual. Eu tenho dito o seguinte, ele não é um jurista. Não vamos comparar de forma nenhuma, porque se a gente for falar em jurista, vamos falar em Lênin Streck, vamos falar em Geraldo Prado, vamos falar em Juarez Tavares, vamos colocar os nomes que merecem ser colocados, porque ele é um sujeito raso, passou num concurso público. Eu vi aqui o nome do Flávio Dino em um chat, gosto muito do Flávio Dino, e quero lembrar o seguinte, Flávio Dino passou no concurso, mesmo concurso do Moro, em primeiro lugar. E o Moro passou em último. Passaram ele em último, né? Exatamente. E o Dallagnol foi colocado para dentro com a liminar. Então é o seguinte, veja, então, só para dizer o seguinte, se for falar em juiz, a gente vai falar do Flávio Dino, foi um juiz federal, né? Então, eu não acho que o Sérgio Moro tenha a consciência da Ponte dos Espiões, grande filme da Ponte dos Espiões, indico, né, a assistirem, mas em favor da democracia, né, eu não acho que ele tenha consciência de como ele foi burramente manipulado e como ele ajudou a destruir o país. Talvez, espero, na sua velhice decadente, ele tome consciência, porque ele já vai estar no ostracismo, que ele não vai ser eleito presidente da República, ele é ex-ministro, ex-juiz, vai ser em breve ex-advogado, porque com o nível de antiético com que ele tem se desenvolvido, daqui a pouco ele perde a carteira da ordem também. Então, o ostracismo, o Moro tem um encontro marcado com o ostracismo, espero que tenha um encontro marcado com a consciência. Me lembra... mas o meu pai que faleceu dia 18 de setembro deste ano, com 94 anos, mais de 60 anos de advocacia, adorava uma poesia do Guerra Junqueiro sobre o traidor, né? Que merece ser lida. Depois, se vocês quiserem, eu mando. Pode mandar. Sim. Quando Judas se encontra com a fera, o caçador das consciências, ele vai ter um encontro na velhice com essa fera do Guerra Junqueira. Muito bem. Muito bem. Cássio Oliveira. Vamos ver os superchats. E aí a gente já dispensa o nosso queridíssimo doutor Fernando Fernandes. Mas calma que ainda temos algumas mensagens. Seria legal o Cássio ler aí as mensagens que tem para o professor. Vai lá, Cassião, para o doutor. Vamos lá. Quero lembrar que ainda temos livros, hein? Superchat de R$50, você leva para casa, você ganha na tua casa, você recebe em casa a Geopolítica da Intervenção, verdadeira história da Lava Jato, do grande Fernando Fernandes, que esteve aqui com a gente hoje nesse papo muito legal. O Wilson Fadu, filho, levou dele, Aldenice Cordeiro também, Josineide Bandeira e a Sandra Fernandes também levaram o dele. O Paulo Antônio Ricli manda uma mensagem sobre meio ambiente, economia, soberania, etc. Não tem ninguém melhor que o Flávio Dino para discutir, tomar frente no próximo governo. Nova membra, a professora Márcia, muito bem-vinda. Francisco Martins Lima, boa noite de Porto Alegre. A gente agradece de novo o Caio Martins, que é um grande colaborador do canal, e a Leontina Cidade, que manda. Tenho que mandar comprovante de pagamento? Não sei como. Vocês não revisam as mensagens? Revisamos, Leontina.
Manda para Marília, não só você, todo mundo que comprou o livro aqui com a gente. Manda um e-mail para marília@dcm.com.br com teu endereço. Você recebe o livro na tua casa. Ainda tem 5 minutos para você garantir seu livro antes do Fernando se despedir de vocês e o Alberto Carlos Almeida entrar na tela. Muito obrigado. Manda bala. Não temos. Vai lá, pode falar, Fernando, Não, desculpa. Isso me lembra uma passagem que o Evandro Lins e Silva sempre contava, que um fazendeiro mandou o garoto estudar fora. Não sei se foi em Londres, na época devia ser Lisboa. Né? E aí, quando o menino voltou formado, ele reuniu toda a cidade no cinema e colocou o menino para falar. Quando acabou, o fazendeiro perguntou para o outro: e aí, o que você achou do menino? Ele falou assim: pena que o assunto acabou, ele continuou falando. Então, não tem melhor maneira de destruir um sujeito do que deixar ele falar. Eu espero que vocês façam qualquer pergunta, mas não me deixem me acabar aqui. Não, imagina, muito bem. Professor, quer fazer uma consideração sobre os superchats que a gente recebeu? Eu teria um monte de perguntas, mas nosso tempo realmente estourou. Acho que a gente pode partir para suas considerações finais aí. Não, eu queria dizer o seguinte: primeiro, é um prazer sempre contribuir com o DCM. Vocês fazem um jornalismo independente, sério, né, que precisa de contribuição, portanto, contribuam todos que estão escutando, porque, na verdade, quando a gente faz a retrospectiva do que, enquanto grande parte, quase toda, o jornalismo brasileiro deixou de ser jornalismo e passou a ser uma assessoria de imprensa da Lava Jato, exatamente o DCM, o Conjur, né, o Prerrogativas, que sou um dos fundadores, estava aí de maneira independente, né, se colocando e trazendo informação verdadeira para as pessoas. Portanto, eu agradeço profundamente contribuir com o debate, porque é assim que a gente faz com que não fique alienado com essa assessoria que deixou de ser jornalismo e que espero que tenha um encontro em breve com o jornalismo verdadeiro, como vocês fazem. Aliás, está na hora do seguinte: de repente, quando entrar o governo Lula, vocês viraram uma televisão, né? Eu apoio, hein? Apoio muito. Que é preciso que a gente leve esse conteúdo, e isso acontece em outros países, né? Você não tem pequenos grupos controlando o rádio, a TV, o jornal impresso, isso não tem, né? Que é a mídia cruzada, né? Isso é bem dividido, mas no Brasil pode tudo, e quando você tenta fazer algum tipo de controle para o bem da informação, os grandes grupos de comunicação começam a bombardear, falar, tá querendo censurar, e não sei o quê, né? Essa loucura aí. Bom, só para finalizar, então, acho que entrou mais um pedido do livro. A gente está falando desse livro aqui, Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. A gente tem mais 4 exemplares. O Cássio acabou de me mandar aqui que a gente, mesmo com o professor indo embora, a gente vai vender até o final da live esses 4 aí, né, Cássio? Vendeu bastante nesse pouco tempo. Nem na livraria vende tanto. Foi bastante. Nós estamos fazendo concorrência com a Amazon. Quero ver vender esse tanto de livro na Amazon em tão pouco tempo. Não, foi bastante mesmo. O pessoal está perguntando, todo mundo que deu superchat reforçando, manda um e-mail com seu endereço, seus dados para marília@dcm.com.br. Então aproveita que o nosso próximo convidado vai entrar aqui. Ixi, agora falta só mais 3. E Fabrício, a gente agradecer a generosidade do Fernando de ter colocado disponível tantos exemplares, que ele, na verdade, é uma doação, que o dinheiro é revertido para a mídia independente. Então, por ter, né, vindo falar e trazer essa obra aqui. O livro só serve para o bem comum. Só isso. Muito Fernando, bem. muito agradecer obrigado. Aqui essa excelente entrevista. Volte sempre. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Boa ida. Você precisa ser nossos olhos e ouvidos nessa frente, trazendo informações verdadeiras. Viu, Fernando? Eu quero, só para eu saber, eu vou sugerir para o Kiko e para a Marília para ver se eu posso ser o cameraman
de Sara. Eu quero um cameraman e o editor, que tem o filme, edito e mando. Muito bom, muito bom. Um abraço. Um abração, Valeu. Fernando, Pessoal. muito obrigado. Eu vou pegar a bateria do meu computador, tá, pessoal? Só um minutinho. Vai lá e eu já coloco direto na tela o nosso grande Alberto Carlos Almeida, que nos atendeu, e eu vou entregar aqui já para a galera. O Alberto vai fazer uma viagem daqui a pouco, ele vai ficar pouco tempo com a gente. Então, aproveita o tempo que a gente tem com o Carlos Alberto para mandar pergunta e descobrir o que você quiser a respeito da cabeça do eleitor brasileiro. Bem-vindo, Alberto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos e todas. Alberto Carlos, eu acho que tá baixinho. Se você tiver como colocar o microfone um pouquinho mais perto da boca, não sei se é só para mim, para você também, Cassião? Também, para